Agora a gente vai receber aqui no Entre Linhas o deputado federal Evair de Mello. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Opa, acho que a gente está sem o seu áudio, deputado. Veja se libera ali naquele microfone. Oi, alô? Aí, certo. Deu certo? Deu certo, deputado. Aproveita e fala pra gente, né, sobre a questão do Abril Vermelho. A gente sabe que hoje teve, inclusive, a reunião da Frente Parlamentar de Agropecuária, né? E, inclusive, o ex-presidente do INCRA, Geraldo Mello, chegou a falar sobre como o governo usa, né, a reforma agrária como meio político para invadir terra. Explica pra gente como foi, né, essa explanação e como foram os debates em torno desse assunto que é tão importante. Boa tarde a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Na verdade, esse é um tema que traz transtorno para o Brasil há muito tempo, né? Esse movimento chamado MST, que é um movimento anarquista, revolucionário, um movimento terrorista, que, na verdade, o grande objetivo dele é viver nas tetas da máquina pública brasileira, porque nada produzem, e, claro, também trazer o terror do campo, trazendo a desvalorização de patrimônio e o desestímulo à produção agropecuária do país. Infelizmente, nesse governo agora, com a conivência que tem, inclusive, do apadrinhamento do presidente da República, da Casa Civil e de seus ministérios, eles estão avançando ainda mais. Praga é assim, se você não controlar ou eliminar no começo, ela vai avançando, daqui a pouco torna-se até incontrolável. Nesse período, principalmente agora, nós estamos com muitos problemas no norte do Espírito Santo e também no sul da Bahia, que são duas regiões que acabam se conectando muito. Nós fizemos um levantamento, até porque eu sou o coordenador da segurança jurídica no campo da Frente Parlamentar Agropecuária, e realmente é lamentável a situação que chegou o país, o Brasil. A gente jamais imaginava que um movimento como esse teria tanta força política do governo. Recentemente, inclusive, o presidente da República disse aí, apresentando a proposta de 750 milhões de reais para que esses bandidos continuem aí infernizando e aterrorizando a nossa vida. Mas eu até com a lista aqui, uma lista extensa, para poder dizer que estrategicamente o governo, de forma muito sublinhada, ele está fazendo alterações legais para viabilizar essas invasões de terra e favorecer, naturalmente, essas invasões, vamos dizer, no país, uma vez que o governo vai desmontando a política de regularização fundiária, os critérios, a forma de entrada, a permissão que invasores possam ser contemplados em etapas seguintes. Então, isso é uma série de situações que tinha amparo legal de proteção e segurança, que o governo já fez aí mais ou menos 8 ou 10 alterações legais, e ele, aos pouquinhos ele está dando brecha para esse povo avançar ainda mais. Deputado, se nós formos pegar historicamente aí, o MST, desde os anos 2000 nós tivemos 3 CPIs feitas pelo Congresso Brasileiro para investigar as atividades do MST. A última dessas CPIs foi realizada aí no ano de 2023, né? Inclusive contou com a relatoria do ex-ministro do Meio Ambiente do presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, e, no entanto, não se conseguiu votar o relatório final da CPI. Inclusive, e ali o relator, ex-ministro Ricardo Salles, apontava 11 pessoas para serem indiciadas, dentre elas um dos líderes do MST, José Rainha, que é conhecido aí, né, por promover uma série de invasões na região do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Qual a dificuldade que a gente vê, né? Porque essas 3 CPIs acabaram resultando não em muitas ações efetivas em relação às atividades do MST, né, de penalizar os líderes do movimento. Nós vemos aí o João Pedro Stedley, né, andando alto e garboso, aí, né, com muito apoio dentro do governo federal atual, próximo do presidente Lula. Quais as dificuldades dos instrumentos jurídicos que a gente tem hoje aí, e o Senado, dos instrumentos que o Senado e a Câmara dos Deputados dispõem, como esse instrumento da CPI, para responsabilizar os principais líderes do movimento? O primeiro é só fazer um ajuste. A CPI ela tem diversas finalidades. Entre elas, inclusive, a produção legislativa no futuro, para que possa ser produzido textos legais a partir daquilo que foi debatido e foi construído. Mas ela cumpriu, sim, o seu papel, porque, entre outros fatores também, ela tem a obrigação e a missão de dar publicidade ao fato, botar o tema em debate, expor as verdades.
claro que depois, volto a dizer, ela não pode só se resumir em projetos aprovados a partir dela, porque nesse caso você precisa de ter um entendimento da maioria da casa e esses projetos acabaram não avançando em função de acordos políticos que a mesa fez para com o governo, para não ter a tramitação desses projetos na Câmara e no Senado. Então, mas ela cumpriu esse papel. Né? Nós tivemos aqui o Zé Rainha, tivemos aqui o Stélio, tivemos questões de ministros do presidente Lula que estavam envolvidos em grilhagem de terra, exposições de crimes cometidos. Nós tivemos, inclusive, visita a assentamento para poder confirmar trabalhos análogos à escravidão dentro do trabalho infantil, tráfico de drogas, ou seja, nós expusemos, escancaramos para a sociedade uma série de crimes que eles cometeram. Mas está comigo aqui, por exemplo, né, se você pegar a questão do tempo, em 2023, o governo ele revogou um memorando do INCRA e essa revogação permitiu que o governo realizasse desapropriações sem previsão orçamentária. Era um texto legal nosso, né, mas o governo vai e revoga, porque ele vai desapropriar uma terra e tem que provar que tem dinheiro para desapropriar. E isso era um texto legal, mas o governo revogou essa portaria. Depois, também em julho de 23, onde fez a declaração de interesse social para a reforma agrária pelo INCRA. Ele eliminou o cadastro digital universal e retomou o da chamada lista dos movimentos sociais. Eu já disse, dessa alteração de quem pode entrar. Porque a pessoa ela fazia um cadastro. A partir dessa declaração que o governo fez, ele passou a aceitar a lista. Por exemplo, o próprio MST pode entregar uma lista a seu bel prazer. Depois, em agosto de 23, ele faz a mudança de gestão dos assentamentos por decreto. Ele permite a titulação para a pessoa jurídica, o que é vedado por lei, desde que sejam associações e cooperativas ligadas ao MST. Então, você percebe que esse governo, covarde, sorrateiro que ele aos pouquinhos vai alterando. Em 25, ele altera a portaria do meio ambiente do MDA, que altera os procedimentos para reconhecer a regularização e ocupação tradicional em florestas públicas não determinadas na Amazônia Legal. Que a titulação é feita em nome das próprias entidades e não das pessoas. Mais uma forma que tem de prestigiar assim, esse movimento. Março de 25, o governo faz a desapropriação para atendimento de demanda de acampado por meio de decreto. Isso é um absurdo. Desapropriação legal de propriedades médias foi uma outra aberração. Então, você percebe que o governo usou toda a sua força política aqui da casa e a força técnica para fazer essas alterações que passaram desapercebidas para afrouxar a cerca, para que esses bandidos invadissem as propriedades rurais de todo o país. Mas, retomando ao tema, então você percebe que nós conseguimos manter esse tema. Tivemos o Coronel Zucco, que presidiu a CPI, Ricardo Salles foi nosso relator, nós conseguimos dar publicidade aos fatos, conseguimos dar transparência aos fatos, mostrar novamente esses crimes que são cometidos. Volto a dizer, trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, crime ambiental, porte e posse de arma dentro dos assentamentos. Esse foi um momento importante da nossa CPI. E, claro, os textos apresentados continuam em aberto. A gente espera agora, já com o novo presidente Hugo Mota, possamos também ter um ambiente político e o plenário possa ter a oportunidade de fazer essas observações, podendo aumentar a segurança. Proposta nossa, por exemplo, carros que foram utilizados para invasão de terra. É fácil, o Detran a polícia tem que ir lá, identificar as placas. Naturalmente, esses carros deveriam ser apreendidos porque fazem parte de uma ação criminosa. As pessoas que fazem ocupação ilegal deveriam ser cadastradas, identificadas com seus CPF para poder ficar fora de qualquer política de reforma agrária. Porque, na verdade, não são agricultores, não são produtores, raríssimas exceções, a grande maioria são bandidos e saqueadores, que querem, na verdade, viver dos benefícios do governo e também, em muitos casos, principalmente agora no sul da Bahia, eles querem invadir a propriedade, tiram arame, tiram as estacas, tiram bomba, cano de irrigação, pegam a produção, vendem o gado, matam o gado, e quando depredam tudo, como uma nuvem de gafanhoto, quando entra numa passagem, quando acaba tudo, eles já vão invadir a propriedade vizinha, porque, na verdade, são bandidos profissionais e tem nenhuma relação com a agricultura familiar. Deputado, nós sabemos, né, que o MST sempre prepara para o mês de abril uma série de invasões aí de propriedades no que eles chamam de abril vermelho, né? O abril vermelho
começou ali naquele contexto, né, de Eldorado do Carajás, em 1996, o que eles acusam que ocorreu um massacre de Eldorado do Carajás. Se nós formos pegar o número das invasões ao longo do tempo, nós sabemos que o número mais baixo foi em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, em que ocorreram apenas 5 invasões por parte do MST. Qual a expectativa em relação ao Abril Vermelho deste ano, sabendo, né, da intenção aí do movimento de promover invasões? Em especial, eles focam, né, uma ação mais intensificada durante o mês de abril. Inclusive, se os senhores trataram disso na reunião de hoje da FPA. Nós tratamos sim, é um tema que traz muita segurança nesse momento, mas o Abril Vermelho, na verdade, é uma guerrilha organizada que vai cometer um crime anunciado. Em alguns estados, governadores, por exemplo, como Minas Gerais, Romeu Zema, Tarcísio, Jorginho Melo, Ronaldo Caiado, têm se manifestado publicamente com muita dureza fazendo esse enfrentamento. Mas, infelizmente, governadores como Jerônimo da Bahia, governador Casagrande do Espírito Santo, são governadores que estão de joelho para esses movimentos. Agora, é um absurdo, né? Esse Abril Vermelho é crime anunciado. Estão anunciando que vão cometer o crime porque esbulho é sim crime, essa invasão de propriedade é crime, saqueamento é crime, e as polícias locais não fazem nada. Nesses estados, principalmente. Alguns estados mais e outros nada, como é o caso do Espírito Santo e da Bahia. Nós tratamos disso lá hoje, vamos levar essa preocupação para que as forças policiais dos municípios, nós vamos estar acionando, inclusive, dos estados. Vamos estar acionando a Polícia Civil, o Serviço de Inteligência, a Polícia Militar, vamos estar notificando ao Ministério Público, notificando o Judiciário. Vamos notificar, mas eu tenho muita esperança aí do ministro da Polícia Federal para que realmente possa fazer essa contenção, porque estão anunciando um terrorismo no campo. E eu espero que, principalmente os governadores, que são o chefe das polícias nos estados, possam se prevenir e impedir esses quadrilheiros de cometer esse crime anunciado. Mais uma tarefa aí, né? Mais um trabalho para a oposição é combater os programas do governo Lula. E um deles é o Pé de Meia, né? Que tem mais beneficiários do que alunos matriculados. Como o senhor vê esse programa, né? Que já tem, inclusive, algumas suspeitas de fraude. O que a oposição tem feito e ainda pode fazer para tentar controlar mais esse absurdo? Olha, é admirável a capacidade criativa que o PT tem de roubar dinheiro público. O Pé de Meia, na verdade, deveria chamar mão grande, porque o governo, de uma forma inescrupulosa, está enfiando a mão no recurso público para poder alimentar um esquema de quadrilha e, naturalmente, de enriquecimento ilícito. Quando você pega estados e municípios do Brasil, que o cadastro é aritmético, a lista é aritmética, você tem mais beneficiário do Pé de Meia do que aluno, mostra que eu vou falar igual a antigamente, quando a gente fazia, voltou para a merenda, você merendava, depois você cortava e voltava, entrava na fila novamente. A impressão que alunos estão se matriculando ou em escolas diferentes e tendo duplicidade do cadastro, isso é possível, o PT é capaz de tudo, ou realmente é um esquema, mostra que o programa não tem controle e não tem gestão. O Pé de Meia já foi denunciado em diversas ocasiões, e volto a dizer, é mais uma forma que o PT arrumou de roubar dinheiro público e alimentar as suas cadeias. Nós já apresentamos requerimento à Controladoria Geral da União, à Procuradoria, ao TCU, que parece até nesse momento estar em braço cruzado, para poder fazer auditoria e efetivamente fazer uma inspeção desse programa, que foi a Dilma que inventou a palavra contabilidade criativa, né? O Pé de Meia, na verdade, que tem a concepção bonita, né? Se você vê a concepção, a apresentação, é um negócio bonito, mas na prática, é mais um esquema para poder se apropriar do recurso público, alimentar quadrilhas nesse país. Daqui a pouco você vai ver, vai ter consignado do Pé de Meia. Não demora muito. Isso é certo. Você imagina, daqui a pouco os alunos vão ter consignado do Pé de Meia porque estariam gerando crédito. Então, é um governo sem escrúpulo, realmente ele perdeu completamente a vergonha na cara. E aí eu vou repetir o que o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, falou, e agora com o Zé Dirceu. O Geraldo Alckmin disse que eles queriam voltar para a cena do crime. E o Zé Dirceu completou, nós não voltamos porque nós nunca saímos. Quer dizer, e aí você vê o judiciário, o STF, que deveria estar zelando pelo patrimônio público, pelas contas públicas, nada faz. O Zé Dirceu admitiu, sempre roubaram, e vão continuar roubando porque nunca saíram da cena do crime, por isso não vão voltar,
porque sempre estiveram aqui. É verdade, deputado. E nesse contexto todo, né, o senhor acredita que tem ficado ainda mais evidente para a população esses fatores todos, esses programas que se mostram completamente ineficientes e até fonte de coisas ilícitas, a economia que o povo está sentindo no bolso. A gente está vendo aí que a popularidade está em queda do governo Lula. Como que o senhor imagina que seja aí essa reta final até as eleições de 2026 e como isso tem sido favorável, de certa forma, para a oposição? Eu quero parabenizar o presidente Lula, porque ele acertou em algumas coisas. Ele disse que 2025 seria um ano de colheita, que eles tinham plantado em 23 e 24 e que a partir de 25 eles iam colher. Mas como ele plantou vento, ele está colhendo a tempestade. Como ele plantou gastança, né, ele está colhendo, na verdade, juro alto. Como ele incentivou o aumento da dívida pública brasileira, ele está colhendo juro alto. Por isso, naturalmente, agora até as populações que tinham uma certa simpatia por essa farsa chamada Lula, a ficha está caindo. Quando você olha para o estado da Bahia, que é um estado historicamente tomado, né, aqui não é um território tomado pelos criminosos do PT, né, é um território tomado, você percebe que as pesquisas já indicam um empate entre Bolsonaro e Lula. Mostra que as pessoas são humildes, são simples, mas não são idiotas, não são bobas. Estão percebendo que a quadrilha voltou e que esse saqueamento das contas públicas brasileiras está piorando a vida de todo mundo. Portanto, nós somos muito tristes, porque, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro entrega o país superavitário, entrega as estatais dando lucro, entrega uma retomada do crescimento econômico, entrega os juros em queda, entrega a inflação em queda. E o Lula está colhendo o que plantou. Juro alto, inflação voltando, né, insegurança no Brasil crescendo cada dia mais, isso é um alarde, mas as pessoas estão percebendo isso. Por isso que eu digo que não é mais nem desaprovação, a reprovação do governo Lula, ou seja, a decepção. Hoje nem aqueles mais simpáticos conseguem esconder mais. E claro, até o próprio, nós tivemos muita gente do mercado financeiro, setor empresarial, que tinha lá um sonho, sei lá o que tinha na cabeça do governo passado, o Lula, também já estão decepcionados. Eu acho que o governo não tem volta, mas infelizmente não estamos ainda no fundo do poço, e o Lula está plantando o que colheu. Quem planta vento, colhe tempestade. Ótimo, deputado. A gente agradece demais a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas, viu? Obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui atentos e vigilantes para a gente efetivamente poder investigar esse governo a cada dia mais. Inclusive agora, com o subfaturamento do setor de marketing, de comunicação, aliás, todos os ministérios hoje já têm tramitando alguma denúncia, algum pedido de explicação por uma suspeita corrupção. Né? E voltar na frase do Zé Dirceu. Eles realmente, essa nuvem de gafanhoto, não querem largar da máquina pública. E eles sabem que estão chegando no fim da linha, então querem tirar a última gota de sangue. Mas nós estaremos aqui, atento e aposto, para fazer esse enfrentamento. Ótimo. Muito obrigada, deputado. Até a próxima. A gente te espera aqui na Gazeta do Povo.